E aí galera, aqui é o Liquid e esse é o canal Distro Hopper. Bom, pelo menos deveria ser, eu tô na semana do saco cheio, não quero saber de distro, sinceramente. Não sei o que aconteceu, eu tô com um asco do Linux, cara. Eu tô a fim de falar de qualquer coisa, essa semana eu tô de humanas. Então eu queria falar um pouco sobre uma polêmica que rolou aí nas redes sociais, né? Eu vejo, eu vi muita gente postando sobre os foguetes do Branstone, que é o cara da Virgin Galactic, e o foguete do Bezos, né, que tem um formato fálico, que inspirou muita gente a fazer piadinhas e levantar o seguinte argumento: ora bolas, por que um bilionário vai ficar gastando milhões de dólares criando foguetes em formato fálico para ter 5 minutos de prazer flutuando com gravidade zero? Não seria melhor usar esse dinheiro para comprar comida? E eu vi muita gente falando isso e muita gente criando as argumentações mais absurdas possíveis e imagináveis sobre isso. E eu queria falar um pouco sobre a relação entre dinheiro, pessoas que têm dinheiro e ciência no geral, né? Então, para começar esse vídeo, eu vou pedir para você dar o seu like, porque agora eu vou ser polêmico, né? Então, provavelmente eu vou perder inscritos, né? Então, mas dá seu like, dá seu like antes. Dá seu like antes, cara. Depois deixa o dislike, não tem problema. Mas tem algumas coisas que não tem como a gente não pensar e refletir um pouco sobre o assunto, né? E como sempre, essas minhas viagens na maionese, elas vão muito longe. Esse assunto isolado não seria um assunto para o vídeo em si, mas o que acontece? A gente teve também a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Tradicionalmente, eu assisto todas as aberturas que eu posso, né? Uma abertura que eu não dei bola, principalmente porque a abertura anterior foi insana, foi a abertura de Londres, né? Como a abertura dos Jogos de Pequim foi insano, o que foi aquela abertura de Pequim, não é mesmo? Eu assisti a abertura de Londres meio, sabe, com um pouco de má vontade. No final das contas, não vi graça, não achei graça. Nesses dias eu voltei, fui assistir a abertura dos Jogos de Londres, e tem uma parte da abertura chamada Pandemonium. Eles juntaram um grupo de techno, música techno lá do Reino Unido, com um pouquinho popular, com a ajuda de uma percussionista surda, que inclusive ela é Dem, tá? Dem. Se você é uma pessoa muito importante na Inglaterra, você vira um Sir. Se você é mulher, você vira uma Dam. E essa moça que foi reconhecida pelos seus trabalhos e esforços na melhoria de vida das pessoas com deficiência auditiva na Inglaterra, ela participou da abertura, ela participou da composição da música que toca nessa abertura. Essa abertura era nesse trecho da abertura. Esse trecho da abertura é basicamente o seguinte: tem lá o estádio inteiro, uma grande fazenda, né, o pessoal criando porco, o pessoal lá plantando para subsistência, e de repente chegam lá os grandes industriais, começam a medir a terra e de repente eles começam a cortar e recortar a terra e começa a sair gente de dentro de uma árvore e sobem umas chaminés muito loucas e o pessoal continua cortando verde, derrubando árvore, aquela coisa toda. De repente eles montam uma forja que forja os aros do logo Olimpo, do logotipo das Olimpíadas, né? Eu fiquei chocado como, primeiro, os ingleses não têm. Eles reconhecem os problemas, mas eles não têm vergonha de falar sobre a Revolução Industrial, né? E do impacto que essa Revolução Industrial teve no mundo, que a gente que nasceu no pós-Revolução Industrial, a gente não tem ideia. A gente não tem muito essa noção, né? Mas muito dessa Revolução Industrial está com a gente até hoje. Por exemplo, o hábito de controlar o tempo, né? Controlar o tempo não é uma coisa tão importante quando você é um agricultor, mas é muito importante quando você tem uma linha de produção. Então os relógios são um sinal da Revolução Industrial. A gente pode dizer também que o controle de turnos, né? Você dividir o trabalho por turnos. Então você tem um apito. E para você trabalhar em turnos, você tem que regrar os seus horários. Então, com os seus horários regrados, você tem um horário para comer, você tem um horário para dormir, você tem um horário para tudo. Você tem que sistematizar todo o seu processo da sua vida, né? Você tem que sistematizar para se adaptar a esse processo da Revolução Industrial. Então a escola, como a gente conhece hoje, que é um fala, muitos ouvem,
num horário específico, 5 dias por semana, veio desse formato da Revolução Industrial também. E a escola só passou a ter importância na vida da pessoa comum depois da Revolução Industrial, porque as pessoas educadas são mais eficientes no trabalho no chão de fábrica. Então todo o nosso sistema educacional, tudo isso é derivado da Revolução Industrial. E aí vem um ponto bastante polêmico, que eu digo que se não fosse a Revolução Industrial, muito provavelmente a gente teria escravidão até hoje. A gente teria escravidão até hoje, não tenha dúvidas quanto a isso. Sobre se a abolição da escravidão foi por causa dos iluministas, se foi porque os negros precisavam entrar no mercado de consumo, isso não é fruto de debate, eu não sei. Mas o lance é que a Revolução Industrial ela tornou obsoleta a função do escravo, digamos assim. Ela trouxe liberdade para todo um povo, de certa forma. Essa parte que eu perco os inscritos de esquerda aqui do canal. Mas indo um pouco antes, né, voltando um pouco antes da Revolução Industrial, a gente tem também a questão da ciência, a questão dos milionários, bilionários e trilhardários com a questão da ciência, né? Porque muita gente falou, porra, mas esse cara poderia gastar o dinheiro dele com comida. Concordo, ele poderia gastar o dinheiro dele com comida. O Bill Gates gastou o dinheiro dele com comida lá. Ele patrocinou uma série de pesquisas envolvendo transgênicos. É uma tentativa de resolver o problema da África. O problema da África é um problema de produtividade de alimentos? Não sei. Talvez seja, né? Mas pode não ser também. Vai saber. Talvez não seja um problema. Talvez não seja esse exatamente o problema. Produtividade, né? Eu acho que talvez o fato dos caras não conseguirem ter um governo democrático por mais de uma década em praticamente nenhum dos países lá influencia um pouco nisso. Mas o lance todo é que gente muito rica sempre existiu e, querendo ou não, eles sempre patrocinaram grandes avanços da ciência. E essa é uma parte que muita gente desconhece, né? Uma coisa que muita gente não tem muita noção é como ciência e inovação tecnológica elas sempre andaram muito juntas. Apesar de parecer óbvio, tem muita gente que não enxerga como uma coisa puxa a outra. Eu acho que o maior exemplo que a gente pode ir pensando assim foi um pouco antes da Revolução Industrial, ali na época das grandes navegações, muita gente começou a se importar com um treco chamado astronomia, porque a astronomia era uma forma de navegação muito importante e relevante. Qualquer técnica que abreviasse os cálculos de navegação de um navio, alguma coisa assim, era comprado e era espalhado, era difundido, porque isso melhorava muito as cartas de navegação e todo o processo, e se economizava uma grana toda. Lembrando para vocês, o que era as grandes navegações? É você pegar um barco de madeira, movido a vento, e atravessar metade do globo em, sei lá, 6 meses, um ano. Fazendo navegação de cabotagem também, para poder fazer trocas, porque o navio não é autossuficiente, né? Então era um navio cheio de mercadorias que ia fazendo rolo ao longo do caminho, e depois ele voltava para o lugar original, com sorte, com mercadorias que valiam muito mais na Europa do que valiam lá nos lugares onde eles foram comprados, trocados e tal. Metade da galera morria no processo, e novas pessoas eram recrutadas ao longo da viagem, né? Então, quer dizer, era uma loucura aquilo ali. Então, qualquer processo que você tivesse que melhorasse essa navegação, que diminuísse o tempo da viagem e que melhorasse as chances das pessoas sobreviverem à viagem, era visto com muito bons olhos, né? Em Amsterdã era justamente uma bolsa de valores, montaram bolsas de valores onde você comprava uma cota de uma expedição, né? Você comprava uma cota de uma expedição que ia buscar, sei lá, canela em pó na Índia. E se desse certo, você lucrava proporcionalmente baseado no valor que tinha lá no seu papel. Então, quer dizer, a galera que tinha grana financiava essas expedições, e para essas expedições funcionarem, de certa forma, precisava de navios melhores, com melhor engenharia. Então você acirrava o mercado de construtores de navios, qual navio tem o menor arrasto, qual navio tem a melhor relação carga, arrasto, peso, qual navio é feito com materiais mais fáceis de conseguir do que o outro, percebe quem é o fabricante que tem navios com maior taxa de sucesso, né? Então, de certa forma, você financiando essa produção louca de navios, você melhorava a tecnologia de construção naval, inclusive lá em Portugal. Abraço, Telmo. Toda vez que eu falo de Portugal aqui, eu vou dar um abraço pro Telmo. Lá em Portugal, inclusive, tinha as melhores escolas navais do mundo durante muitos séculos. Portugal foi referência de construção de navios mercantis. Né? Inclusive lá eles têm escolas escolas navais da época lá do século XIV funcionando até hoje, né? É um negócio que é bem impressionante, de certa forma. É uma tradição. Então, quer dizer, a galera que tem grana e não tem nada para fazer melhor,
sabe? Porque, para pra pensar, o que Portugal ia fazer na Índia? Ia buscar tempero, cara. Será que não tinha tempero mais perto? Será que não tinha outro tipo de tempero? Sabe? Então, querendo ou não, quando você banca uma expedição para buscar especiarias, tecidos nobres, para agradar uma certa elite, digamos assim, uma elite social do seu país, você tem o efeito colateral de desenvolver um monte de tecnologias em volta, certo? Porque para você buscar esse negócio lá no longe pra caramba, você tem que desenvolver o navio, tem que desenvolver a melhor vela, qual o melhor tecido, sabe? E quantas outras tecnologias derivadas das construções dos navios não se tornaram coisas do cotidiano das pessoas? Desde técnicas de armazenamento de comida, que é importantíssimo, cara, você ter comida em alto mar. Sabe? Será que a conserva não foi desenvolvida? As melhores conservas não foram desenvolvidas para atender esse mercado do mercantilismo? Eu suspeito que sim. Mais uma vez remetendo a Portugal, azeitonas em conservas. Faz todo o sentido do mundo você ter azeitonas em conservas. Como é que faz? Qual é a tecnologia que você usa? Percebe? E não importa muito se o dinheiro vinha da monarquia ou se o dinheiro vinha do Vaticano. A grana era usada para desenvolvimento científico, tecnológico de alguma forma, para atender, inicialmente, para atender os caprichos dessa nobreza fútil, né? Desse povo boboca, que dá uma baita de uma grana para comer uma frutinha diferente que não tem ali por puro capricho. Mas olha quanta coisa acontece. Subindo um pouquinho na barra do tempo aí, é, a gente teve também um cara bem interessante, foi o Tico. Né? O Tico era filho de nobres dinamarqueses e ele era apaixonado por astronomia. E ele fez uma série de pesquisas e fez uma série de observações astronômicas também. Por causa do Tico, se montou todo digamos assim, um ecossistema pré-industrial, digamos assim, um ecossistema pré-industrial para atender o Tico na sua futilidade, que a futilidade era ficar olhando para o céu, observando estrelas, né? E criando teorias malucas, do tipo planetas giram em torno do Sol, né? Para atender essas vontades narcisistas e hedonistas do Tico, vamos dizer assim, tinha que ter um cara que fabricava uma lente, tinha que ter um outro cara que fabricava chapa de metal, tinha um outro cara que montava o telescópio, percebe? Sabe, outro cara fabricava engrenagens precisas para o cara conseguir seguir ali a eclíptica. Então, tudo isso você tem que desenvolver uma tecnologia para você ter o avanço, né? Mais pro final da vida do Tico, ele criou lá em Praga um observatório onde juntou outros grandes, renomados astrônomos, como Kepler, por exemplo, que foi o cara que meio que definiu como é que funcionava a mecânica celeste do nosso sistema solar, por exemplo. E isso revolucionou a astronomia, sabe? E tudo isso veio de um capricho, de um cara super rico que poderia ter passado a vida inteira dele comendo queijo e tomando vinhos caros, mas por causa de um hobby besta que ele tinha, e ele tinha grana para gastar com isso, ele criou todo um ecossistema pré-industrial ali na região, e depois ele propiciou a criação de um observatório que trouxe realmente grandes avanços científicos na época. Né? E a gente pode ir longe, porque cada vez que a gente tem um avanço tecnológico, a gente tem um avanço na ciência e vice-versa. Melhores telescópios propiciam melhores tecnologias para construir telescópios melhores depois, sabe? É só você, se você for observar o telescópio do Newton, por exemplo, que você consegue fazer na mão, e os telescópios que vieram depois, onde você a grande sacada, tá? Para quem não se liga muito à astronomia, a grande sacada do telescópio do Newton é que ele usava um espelho em vez de uma lente. E um espelho é um negócio muito mais fácil de você fabricar do que uma lente. Inclusive, o espelho você consegue fabricar espelhos muito maiores do que lentes, com uma precisão muito melhor. Né? Então, a partir do momento que o Newton inventou o telescópio de espelho, as pessoas começaram a fabricar telescópios cada vez maiores. Então, você precisava de uma tecnologia para desenvolver a vidraçaria necessária para construir os discos de espelho e fazer a concavidade, aquela coisa toda, o que permitiu observações astronômicas melhores, e você avançou a tecnologia da indústria em volta, e o que permitiu fazer observações astronômicas ainda melhores, sabe? E assim foi. E outras coisas que o Newton desenvolveu também, por puro capricho dele, né? Tem até aquela piadinha que o pessoal faz, enquanto o mundo estava padecendo da peste negra,
o Newton estava observando luzes coloridas saindo de prismas, sabe? De outras descobertas que o Newton fez também, pavimentou o que a gente conheceu depois como Revolução Industrial. Por quê? Veio uma máquina a vapor aqui, aí alguém teve uma ideia, pô, mas se a gente colocar uma engrenagem aqui, a gente consegue usar essa força da rotação da máquina a vapor para virar um motor, e aí de repente desse motor virou um outro negócio, você põe uma engrenagem ali, vira um movimento de vai e vem, sabe? E uma coisa vai levando a outra, percebe? Uma coisa leva a outra. E é muito importante a gente se ligar que, por mais besta que seja o que está motivando aquela expedição, o que está motivando aquilo, você tem toda uma indústria que é construída para atender esse treco todo. Essa indústria, querendo ou não, gera empregos. Gente, isso é transferência de renda, de certa forma, sabe? O bilionário poderia morrer sentado comendo vinho e queijo, e ele está transferindo renda para aquele monte de engenheiro lá, pé rapado, que ralou a vida inteira, que está se matando para construir as coisas, e o cara vai construir a vida dele em cima às vezes de um sonho, de um objetivo bobo, boçal, do nosso colega milionário ali, tá? Então a gente não pode tirar isso da nossa mente, cara. Né? Não é um puro capricho. Qual que é a alternativa? A alternativa é não avançar cientificamente? É o bilionário não gastar o dinheiro dele? Cara, tudo que a gente quer na vida é que os bilionários gastem o dinheiro deles, sabe? Eu odeio tudo nesse universo de startups, mas tem uma coisa que é muito boa no universo de startups. Os bilionários, por alguma razão, eles começaram a abrir a carteira deles para financiar venture capital, que é basicamente financiar ideias que pode ter uma taxa de sucesso muito pequena, tá ligado? Mas seja como for, esse mercado está financiado. Você abre uma startup com uma ideia absurda, você convence meia dúzia de investidores ali de que você precisa, que o seu negócio pode dar certo, o cara vai financiar o seu trabalho durante algum tempo, e desse seu trabalho pode virar uma startup lucrativa na visão do cara, mas pode virar alguma outra coisa depois. O lance é, esse seu trabalho não aconteceria e não seria financiado, ele teria uma potência muito menor se não fosse a grana de um desses bilionários que poderia muito bem estar sentado em casa jogando videogame, mas ele resolveu abrir a carteira para botar o dinheiro dele para funcionar fora do banco. Tá, a alternativa do bilionário não investir em ideias malucas é o dinheiro dele ficar rendendo renda fixa no banco, tá ligado? Claro que, no caso das startups, eles toparam ali ganhos maiores investindo em startups meio malucas. Claro, tudo tem uma motivação, mas o lance é, a gente não pode se reduzir a meros haters de bilionário porque os caras têm muita grana. Tipo, mano, a não ser que você enxergue que no horizonte muito próximo a gente vai ter uma revolução onde a gente vai sair botando a cabeça desse povo em estaca, muito provavelmente tirar dinheiro dos bilionários dessa forma, com financiamento de foguete, são formas muito mais realistas de você conseguir fazer essa transferência de renda. Eu fui questionado, inclusive, por um velho amigo que, tá, mas tipo, que transferência de renda é essa? Ninguém se beneficia disso. Pô, eu conheço dois caras. Tem o Alberto, que está na Europa. Se eu não me engano, atualmente ele trabalha na ESA. E tem o André, e ele trabalha em uma dessas startups pequenas de lançamento de foguete. Pô, o cara lança foguete, manja. E o financiamento dessa empresa dele veio de um bilionário excêntrico que não tem nada melhor para fazer com o dinheiro dele e resolveu lançar foguete. Qual que é a diferença dele pro Bezos, pro Branstone ou pro Musk? Não tem diferença, cara. É bilionário querendo gastar dinheiro para fins narcisistas para medir quem tem o maior ali em cima da mesa. Mas no final das contas, cara, para e pensa. O que o foguete do Preston tem de legal lá? Tem uma aviônica específica, tem uma janela específica, feita com cristal específico por causa do calor, feito com um material que é específico, com um design que foi feito por uma equipe, com um parafuso que foi projetado por um engenheiro, sabe? Tudo ali é indústria de altíssimo nível. E, cara, não existe país rico sem uma indústria de alta tecnologia. Não existe. Sabe? Se o seu presidente falou para você que o Brasil vai ser o país do futuro, enquanto a CNPq está com backup quebrado lá, a CNPq está fora do ar, o Lattes, por falta de backup, o Tupi está sendo desligado por falta de dinheiro. Tá se você acredita que o Brasil é o país do futuro, por causa desse. Cara, não! Tá ligado? Um país de verdade, ele precisa ter uma indústria de alto nível. A gente tem, mas não tem. Por quê? Eu vou te explicar como é que funciona em países de verdade, por exemplo. Na Alemanha, por exemplo, eles se especializaram numa coisa chamada indústria siderúrgica, sabe? Que é uma indústria pesada, é uma indústria que ela fabrica as ligas de metais,
né? Ela pega os metais, fazem combinações com os metais, elas geram ligas de metais específicos, elas chapeiam esses metais de formas muito precisas, com o mínimo de impurezas possível, sabe? Você tem os suíços que, baseados nessa tecnologia siderúrgica fina, eles conseguem fazer engrenagens muito pequenas, sabe, com muita precisão. Sabe, eles conseguem fazer aquela esfera que tem na pontinha da caneta Bic, sabe? Coisa que os chineses só conseguiram fazer no ano passado. Por mais que os chineses façam de tudo, eles só conseguiram fazer a bolinha da caneta Bic com perfeição agora, em 2019, 2020. Por quê? Porque finalmente eles atingiram um nível tecnológico de siderúrgico necessário para você conseguir fazer esse tipo de coisa. Sabe? A evolução tecnológica ela é feita em camadas, cara. Ela é feita em camadas. Sabe? Então, primeiro você tem uma indústria base, depois você tem uma indústria um pouco mais fina, e aí você tem a indústria de eletrônica, de elétrica, e aí você tem a eletrônica, aí você tem a microeletrônica, aí você entra em semicondutores, sabe? E aí cada vez mais um país ele vai dominando essas pequenas etapas, até que você consegue montar uma indústria inteira que pode ser baseada nesse tipo de tecnologia. Sabe, mandar um foguete para o espaço, o que você precisa? Você precisa de metais, você precisa de uma siderúrgica muito boa, você precisa de chapeamento muito bom, você precisa de parafusos muito bons, tudo com muito pouca impureza, tudo feito com muita precisão, porque não pode ter tanta folga, tem que ter folga, mas não pode ter tanta folga, sabe? Os computadores, a parte elétrica, a parte eletrônica, a parte dos computadores tem a parte de programação que você precisa do cientista de computação, o engenheiro de computação, sabe? O cara do TI para administrar os serviços. Quer dizer, tudo isso é uma coisa de altíssimo nível. E você não consegue fazer isso exportando soja, sabe? E aqui no Brasil, o que falta pra gente, de repente, ter esse tipo de indústria é falta de demanda por essa indústria. Porque a gente se desindustrializou. A gente mandou toda a nossa fabricação de coisas mandou para fora e os nossos engenheiros viraram Uber. Essa é a dura realidade. Os nossos engenheiros viraram Uber. O meu amigo André, que está lá nos Estados Unidos, lá lançando foguete, se ele tivesse aqui no Brasil, ele estava trabalhando no Uber. Ou estava dando aula em alguma universidade particular, sabe? Ele jamais ia conseguir atingir o potencial da carreira dele, justamente disso que ele estudou engenharia aeronáutica e a engenharia aeroespacial. Esse foi o curso que ele fez. Ele jamais teria atingido o potencial completo do curso dele se ele estivesse no Brasil, por exemplo. Né? Inclusive, essa foi uma coisa que eu senti muita vergonha, mas, cara, foi uma vergonha alheia muito grande, sabe? Muito grande. Quando eu conheci o André, eu tinha acabado de me desligar do Ministério da Cultura. Isso é uma longa, longa história. Eu tinha acabado de me desligar do Ministério da Cultura e o André tinha acabado de passar no vestibular. Tinha acabado de passar no vestibular. Ele passou na Unicamp, e tudo em física, tá? Ele passou na Unicamp, passou na USP, passou em alguma federal aí, passou em engenharia, não sei o que lá, em algum outro negócio, e ele passou em física em uma universidade no Texas. Nem era assim, acho que era no Texas. E nem era, até onde eu me lembro, uma universidade muito grande. Não era uma universidade muito conhecida, não era um MIT. Não. Era uma universidade ali, uma universidadezinha. Né? Ele, como ele tinha condições e grana para fazer, ele preferiu ir para fora. E eu lembro de ter conversado não, eu dei uma cutucada nele e falei, putz, cara, ó, o Brasil bombando desse jeito, e o Brasil tava bombando, tá? O Brasil tava bombando. As pessoas estavam voltando de fora e vindo pro Brasil, né? E o Brasil tava bombando nessa época. De verdade, tava todo mundo rico. Eu falei, cara, o Brasil aqui evoluindo, o pessoal tá falando de Alcântara e aquela coisa toda, e, meu, você vai pros Estados Unidos, mano, tal, enfim, né? Ele me deixou falando sozinho e foi. E foi a melhor coisa que ele fez na vida dele. Por quê? Ele se formou em física, fez o mestrado dele em engenharia aeroespacial, fez o doutorado dele especializando-se em foguetes também, tá ligado? E hoje ele constituiu família lá nos Estados Unidos e trabalha na indústria aeroespacial. O que esse cara vai fazer no Brasil? Me dá uma tristeza muito grande, sabe? Dizer uma coisa dessa. Mas é isso, né? Infelizmente é isso. E a gente não tem, os nossos bilionários aqui do Brasil não tem esse potencial de levantar o mercado para cima, sabe? De criar demanda aqui dentro. Da primeira oportunidade, eles mandam tudo para a China. Eu estava assistindo o Shark Tank aqui, aí tinha um cara que tinha uma dupla que fabrica bicicleta elétrica. O projeto da bicicleta é deles e a tecnologia é deles também, eles só compram as peças da China. E o Caíto, se eu não me engano, falou, mano, eu só entro se vocês mandarem a fabricação para a China. Por quê? Para ganhar lucro, no lucro da fabricação do produto, tá ligado? Em nenhum momento
você vai ver nenhum desses bilionários brasileiros falando, não, a gente precisa melhorar a nossa siderúrgica, a gente precisa melhorar a nossa indústria de precisão, a gente precisa melhorar a nossa indústria de instrumentos, a gente precisa criar uma indústria de silício, uma indústria de circuito integrado. Não, quem investiu em circuito integrado aqui no Brasil foi o governo se não me engano, foi o governo do Lula, que abriu uma fábrica lá no Rio Grande do Sul e estava fabricando chip para colocar em orelha de boi, e que agora o Bolsonaro mandou fechar. O que mais que teve? Sabe, ele teve a Samsung doando um monte de fábrica, doando equipamento de fábrica para as universidades ensinarem os seus alunos a operar essas máquinas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a fábrica do LSI na Poli, porque eu trabalhei quando eu trabalhei com o Mad Dog numa empresa ligada à IoT, o Mad Dog estava tentando fabricar alguns equipamentos dessa empresa no LSI. Então eu tive contato com o Zufo, que é o chefe do LSI lá, e eu fui lá conhecer como é que funciona a fabricação de uma PCB, como é que fabrica um Arduino, como é que fabrica um Raspberry Pi. Eu vi ao vivo ali como é que fabrica todos os problemas que dão. Sabe, não é um negócio complicado. Isso que é pior, não é um negócio complicado, é que as máquinas são muito caras. Sabe, uma máquina daquelas que eu vi lá, para montar um laboratório daquele que eu vi ali, custa 30 milhões de dólares para fazer, entendeu? É um negócio que é muito caro. Mas cadê que esses putos investem nisso? Eles não investem, cara. Eles não investem, eles botam o dinheiro tudo no tesouro direto, senta lá e espera o dinheiro vir, que o dinheiro vem. Sem risco, sem pagar imposto, sem complicação, sabe? Então a gente nunca vai ter uma indústria nesse país. Esquece, brother, a gente não vai ter. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos dias é como a revolução industrial, como a produção de ciência, por mais que sei lá, a motivação tenha sido tosca, como esses avanços tecnológicos mudam a vida das pessoas. É só a gente ver como a gente vive hoje e como se vivia 300 anos atrás, 200 anos atrás. A qualidade de vida que se tinha, a qualidade de vida que a gente tem hoje. Por mais pobre que a pessoa seja, sabe? A sensação que eu fico é que não falta muito para a gente conseguir chegar no mundo ideal, sabe? Porque a gente vê as pessoas todas blindadas de doenças que ela pegava simplesmente por existir e tinha uma qualidade. E morria aos 40 anos lá no século XVII. O cara morria com 40 anos, a não ser que ele fosse muito rico. Hoje em dia a gente tem os pobres miseráveis vivendo até os 60 anos, cara. Só que ele não precisaria passar por toda essa miséria se ele tivesse um mínimo para conseguir se sustentar. E isso a gente só consegue com um país produtivo. Um país focado na produtividade. Produtividade das empresas, produtividade das pessoas e produtividade da economia também. Exportar soja não é produtivo. Sabe? Produtividade é desenvolver a tecnologia aqui dentro, subir as nossas indústrias, a qualidade, sabe? Sobe a barra e vai, sabe? A China, a técnica, a tática da China para conseguir romper o ciclo de pobreza deles e se industrializar foi com o investimento estatal, que era o caminho que o Lula Barburu estava seguindo, ou pelo menos dizia que estava seguindo. Eu não tenho tanta certeza, assim, eu não sei se concordo tanto assim que ele realmente estava seguindo esse caminho. Eu acho que não. Mas pelo menos ele falava no assunto, pelo menos ele dava uma esperança de que ia acontecer muito diferente de todo o resto, que teve que a ordem do dia é mandar tudo fabricar na China porque lá é mais eficiente. A gente tem que fazer um negócio eficiente e não se preocupar em fabricar nada aqui porque lá eles fabricam mais barato. Aí você tem uma pandemia, a gente não tem máscara. Máscara. A gente não fabrica máscara. Mano, a gente não fabrica bola de futebol. Eu tava olhando as bolas de futebol que meu filho tem aqui em casa, todas são fabricadas na China. Bola de futebol. Mano, a gente tá importando livro. Livro. As editoras não têm mais parque de impressão aqui no Brasil. Eles imprimem os livros na China e trazem de navio para cá. Eu não estou falando de editora pequena, não. As grandes editoras, as que fabricam apostilas, que fabricam livros didáticos. Percebe? Então essa é uma coisa que é para se pensar, sabe? Boa parte das pessoas que postaram essas coisas, de ficar tirando sarro do cara e ficar criticando o cara porque o cara tá gastando dinheiro, todos eles eram de esquerda. Todos eles eram de esquerda. Né? E é um pessoal que. Cara, eu adoro esse pessoal de esquerda. Eu adoro esse pessoal. Mas eles entram numa zona errada, meu. Eles entram numas ondas erradas. Que eu começo a discutir com os caras e vira briga, sabe? E vira briga, porque eu não abro mão. Eu falei, mano, você não tá entendendo o que tá acontecendo, sabe? Não dá para você defender a ciência e defender a homeopatia ao mesmo tempo, cara. Ou você defende a ciência ou você defende a homeopatia. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Não dá para você defender astronomia e astrologia ao mesmo tempo. Ou você aposta em um ou você aposta no outro. Entendeu? E é por isso que é difícil construir, inclusive com o pessoal de esquerda, esse entendimento.
de que o avanço, principalmente na ciência aeroespacial, ela traz muito mais benefícios colaterais do que o benefício próprio, do que o benefício em si. Mandar um homem para a Lua não foi nada quando comparado com as tecnologias que foram desenvolvidas para mandar um homem para a Lua. Mandar um homem para a Lua foi só um pretexto, foi um capricho, foi uma ideia idiota, percebe? Agora a luva para segurar, de pegar coisa quente no forno, foi um efeito colateral. O computador, a miniaturização de computadores foi outro efeito colateral. A memória ROM, como a gente conhece hoje, surgiu no projeto Apollo. Não sei se surgiu, mas pelo menos ele foi botado em prática pela primeira vez no projeto Apollo. Que o pessoal fazia o bagulho costurando os fios de cobre lá. Tem vídeo disso, procura aí, é divertido. Se você falha em enxergar uma coisa dessa, é porque você está condenado. O maior crítica que eu tive, se eu não me engano, acho que foi no governo do Lula. Ele colocou uma anta chamada Aldo Rebelo no Ministério da Ciência e Tecnologia, que o cara me chega e me solta numa coletiva de imprensa dizendo que o Brasil não tinha que investir em mandar foguete para o espaço enquanto tem gente passando fome. Esse cara é um imbecil. E tem apoio. Então eu não fecho com um cara de esquerda que tem essa mentalidade tacanha. Porque se depender desse cara, a gente vai passar fome. Se depender desse cara, a gente volta para a Ilha da Pedra e vai virar índio, sabe? E a gente passou essa fase, cara. Ser índio é legal, mas a gente passou essa fase. Não dá mais para ser índio. E a gente tem que ir para um outro lugar onde as nossas decisões têm que ser tomadas baseadas em preceitos científicos, sabe? E o máximo possível. A gente tem que largar a mão desse fetiche pelo atraso. É isso. A gente tem que largar a mão do fetiche pelo atraso. A gente tem que ir para frente, cara. A gente precisa de uma esquerda um pouquinho mais articulada, imagino eu. E que pensa muito além da questão de equiparação de justiça. Sabe? Viu muita gente falando, não, ele tem que tirar todo o dinheiro deles. Beleza, no mundo utópico isso funciona uma maravilha. Só que assim, se a gente não está no viés de ter uma revolução social no curto prazo, a gente tem que jogar com o que a gente tem. O que a gente não pode fazer é demonizar o discurso, demonizar a ciência, demonizar a academia, porque eles jogam o jogo conforme o jogo tá no tabuleiro, sabe? Não dá para você pegar toda a academia e fazer a academia pegar as foices e ir atrás dos bilionários para expropriar a riqueza deles. Né? Tá? Então, enfim, eu acho que agora eu terminei de perder todos os meus inscritos de esquerda e eu imagino que os de direita eu já tinha perdido no vídeo anterior. Então, se tem alguém aí, dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Não gostou do vídeo, dá um like. Não gostou, dá um dislike. Eu te entendo perfeitamente. Se quiser debater, deixa aí nos comentários, quem sabe a gente debate. Se quiser ajudar o canal, segue aí o nosso Pix, e-mails para contatos e doações em PayPal. Tá aí no display também. Se quiser seguir a gente nas redes sociais para presenciar ao vivo essas tretas, segue aí nossas redes sociais. Então é isso, gente. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Falou!